O Opinião Livre recebe um curioso pela própria natureza. O jornalista Marcelo Duarte, que lançou a primeira edição do Guia dos Curiosos em 1995. Já tem um tempinho, né? Aliás, ele é uma máquina de escrever livros. São mais de 30 títulos em 3 décadas. Mas ele é incansável, sempre está atrás de uma boa história, especialmente e depois da pandemia, quando deixou as curiosidades um pouco de lado e apostou nos romances juvenis. Marcelo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Oi, viu? Silvia, que prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Marcelo, com esse início aí que eu dei, quer dizer, são muitos anos que você gosta, né, dessa coisa de escrever. E você estava contando aqui um pouquinho antes da gente conversar que o Guia dos Curiosos, ele atropelou tudo. Quer dizer, o escritor estava ali, mas deu passagem para uma coisa que chamou mais a atenção das pessoas, porque as pessoas são muito curiosas, é isso? Sim, ainda bem, né? Eu não posso falar que não. E é muito engraçado, porque quando eu vou numa escola, né, apresentar o trabalho, de falar dos livros, as crianças levantam a mão e perguntam assim, com que idade você começou a escrever, né? Na verdade, elas perguntam quando você começou a publicar livros, mas elas falam, com que idade você começou a escrever? Eu falei, acho que com 6 anos. Elas tomam um susto, aí eu explico, não, eu já escrevia na escola como vocês. E nessa época, Silvia, eu já escrevia em cadernos algumas historinhas. E a minha mãe tem guardado alguns caderninhos de brochura. Ainda. Até hoje? Porque eu gostava muito de escrever. E naquela época tinha uma letra bonita ainda, então fazia umas historinhas. Então eu sempre gostei de criar personagens, criar tramas. Sempre fui um leitor compulsivo. E eu brinco com as crianças, falando assim, nossa, eu dei sorte que eu sou de uma época que não tinha ainda computador, celular. Era ali, né? TV a cabo. Então eu lia bastante. E aí tinha uma outra coisa que me vai levar para os romances juvenis. Os primeiros livros que eu li na escola, que era aquela leitura autônoma, foram da coleção Vagalume. Então eu comecei com O Caso da Borboleta Tíria. E era um romance, um suspense com bichos da natureza. Já despertando ali você. E aí eu falei, uau! Aí li O Escaravelho do Diabo, Éramos 6. E aí quando eu já estou entrando na minha adolescência, que eu já começava a ler Agatha Christie, o meu irmão mais novo trouxe para casa um livro do Marcos Rey, da coleção Vagalume. Eu peguei para ler, né? Meu irmão estava lendo, peguei. Falei, gente, é isso que eu quero ser o Marcos Rey. Olha. Porque ele fazia aqueles romances da Agatha Christie, mas ambientados na minha cidade, né? Nas trazia, coisas... né? Atualizava. Falei, não, eu quero ser o Marcos Rey. E aí, não consegui ainda, mas olha, eu estou insistindo. Eu estou já com quase 12 romances juvenis 12 publicados. Tem aqui, inclusive, Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, eu vou colocar aqui, né? Esse é o queridinho da vez. Ah, é? Por quê? Porque eu acertei muito. Esse livro foi lançado em 2018, de 2017 para 2018, quando a gente começava a falar de fake news para as crianças. Para as crianças entenderem o que é. Porque a gente imaginava assim, fake news pega a vovó que não sabe mexer na internet, a tia não sei do que. A gente tinha essa sensação de que só gente mais velha que não sabe, criança não. E aí eu comecei a sacar aquelas coisas de desafios para as crianças, umas coisas que o meu filho mais novo me contava. Falei, olha, as crianças estão sendo vítimas desse negócio também. E aí eu fiz esse livro meio a toque de caixa, assim. A história veio muito rápida na cabeça, o vilão se materializou muito depressa, o vilão se chama Fake Nilson. E aí, Fake Nilson? Esse livro, ele saiu e ele começou a ser adotado em escolas antes até dos professores conseguirem ler. Quando eles ficaram sabendo, opa, esse tema me interessa, eu quero falar sobre isso em sala de aula, os professores pediam um copião do livro para ver e começaram a adotar. Então foi adotado para escolas. Esse livro já está na 7ª reimpressão, assim. Que legal. Para romance juvenil é um número bem bacana. E esse aqui, O Mistério da Figurinha Dourada, esse veio antes? Esse livro tem uma história tão legal, mas tão legal, que
Eu contei para você, eu comecei a ler a coleção Vagalume e eu tinha um sonho na minha cabeça. Eu escrevi uma história que chamava O Mistério do Camisa 9. Olha! E mandei para a editora Ática. Eu queria publicar pela coleção Vagalume. E não deram muita bola para o meu livro. E nesse intervalo eu lancei o Guia dos Curiosos. E o Guia dos Curiosos arrebentou de vender. Explodiu. Aí eu comecei a aparecer na lista dos mais vendidos, né? Começava a dar entrevista em tudo que era lugar. A editora Ática falou, nossa, Ele está aqui! tem o livro dele aqui dentro. Aí me chamaram e falaram assim, olha, você escreveu uma história que se passa dentro de um time de vôlei. E nós acabamos de lançar na coleção Vagalume uma história que se passa num time de vôlei. Você toparia mudar para um time de futebol? Aí eu reescrevi a história. E aí teve um processo muito legal que o meu texto não estava 100% pronto, era o meu primeiro romance juvenil. E os editores da coleção eles começaram, olha, esse personagem podia ser melhor, essa pista você podia deixar lá um pouco mais para frente. Eles foram me ajudando a construir a história. E aí, no final das contas, o mistério do Camisa 9 virou Jogo Sujo. Eu não imagino, porque a facilidade que você lança, na abertura eu coloquei 3 décadas, 30 títulos, quer dizer, essa facilidade que você tem, porque isso é um dom, quer dizer, dom não, dom a gente tem, mas a gente tem que ir atrás também para trabalhar o dom. Você tem uma facilidade, essa escrita, isso é prática, isso é talento, isso é treino? Então, eu acho que tem um pouco de dom, acho que sim. Mas o dom vem também de todo o meu passado como leitor. Eu li muito e eu lia tentando entender como o autor construía as histórias. Depois, quer dizer, você já lia com outro olhar. Já lia com outro olhar e lia muito. E depois tem o lado que eu falei, a editora Ática, os editores, eles começaram a me dar caminhos, porque existe também uma fórmula. E o que eles disseram bastante é que eu lido bem com humor. Eu gosto do humor. Isso é seu? Isso é meu. A sacada, então sempre tem um personagem bem-humorado, que as crianças gostam muito. Né? Então tem sempre o brincalhão, o atrapalhado, isso funciona. Então eu fui caindo no gosto da editora Ática, né, da coleção Vagalume, e fiz 5. Só que aí, Silvia, o Guia dos Curiosos vinha tão bem, que esse lado, embora eu gostasse muito, ficou um pouquinho adormecido. E depois de muito tempo sem publicar romances juvenis, eu fiquei com vontade de escrever O Mistério da Figurinha Dourada. Eu estava lendo com o meu filho mais novo, O Gênio do Crime. O Gênio do Crime é um livro que tem 50 anos também, um pouco mais de 50, ele é de 69. E eu estava lendo para o meu filho mais novo e ele começou a curtir demais. E era um livro que eu tinha lido 40 anos antes. Aí eu falei assim, gente, esse João Carlos Marinho, ele é muito bom. Ele prendeu a minha atenção há 40 anos e está prendendo a atenção do meu filho também. Pai, lê mais um capítulo, não para. Eu falei, vou fazer um livro em homenagem ao João Carlos Marinho. Porque o Marcos Rey morreu, eu consegui mandar um livro para ele, mas eu nunca encontrei com o Marcos Rey. Eu tenho um livro autografado, com dedicatória linda do Marcos Rey. Né? Eu falei, não, João Carlos Marinho eu vou querer conhecer. Aí eu comecei a escrever essa história e mandei para ele pelo Facebook um pedido de amizade. Falei, João Carlos, olha, eu sou seu fã, estou escrevendo um livro em sua homenagem, então eu queria virar seu amigo para, quando o livro estiver pronto, eu vou aí na tua casa. E a gente começou a ficar amigo no Facebook. Bem, ele era corintiano, eu também, ele gosta de futebol, a gente conversando, eu falei do que era. Aí o livro chegou, a primeira unidade chegou da gráfica e falei, hoje, eu vou conhecer o João Carlos Marinho. Escrevi, João Carlos, eu estou com o livro aqui, eu queria te levar. Aí ele me respondeu, oi Marcelo, tudo bem? Eu já li o seu livro. Olha! Como você já leu o seu livro se eu estou com o primeiro? É que meu filho trabalha na editora. Falei, impossível. Falei, impossível. João Carlos, seu filho não trabalha na editora, né? Eu sou o editor daqui, eu sei todo mundo que trabalha, seu filho não trabalha aqui. Falei, mas será que ele está gagá? Aí eu falei, gente, tem alguém aqui que é filho do João Carlos Marinho? Aí a gente descobriu que, por uma grande coincidência, o revisor do livro, que era terceirizado, que era freela, é
Era filho do João Carlos Marinho. Que, né? Parece que só que ele aí nunca contou isso para ninguém. Ele usava o sobrenome da mãe. Aí eu fiquei triste, né? Falei, puxa, eu ia fazer a surpresa de levar o primeiro exemplar, mas tudo bem. Aí naquele dia mesmo, e aí vai parecer papo de mentiroso, mas naquele dia mesmo eu fui almoçar ali perto da editora e falei, vou tomar um sorvete, né? Tava meio triste. Tomar sorvete é a melhor coisa que tem para acabar com a tristeza. É? Aí eu tô na fila da sorveteria, ouço alguém falando, blá, 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 blá. Aí eu olhei para trás, é o João Carlos Marinho. Eu falei, João Carlos, não acredito. Eu sou Marcelo Duarte, tal, me deu um abraço. Você vê que tudo leva, né? Uma coisa meio assim parece que é a energia que você tá. E você falou muito de criatividade, né? Eu fico pensando assim, alguém que consegue criar essas histórias, criar tantos livros, são tantos títulos. Como é que você faz para usar essa criatividade? Isso é um trabalho? Eu quero entrar fundo aí nesse nosso gênio. Eu acho que a criatividade é você juntar um monte de ideias. Ela não vem sozinha, ela precisa ser alimentada com livros, o tempo todo. Com experiências. Então, já que você quer que eu revele todos os meus segredos... Não, um pouquinho só. Eu tenho vários cadernos e tenho uma caixa de ideias. Caixa de ideias? Eu tenho uma caixa que eu comprei, né, numa papelaria, e eu escrevi em cima, caixa de ideias. Que interessante. E aí, se eu vejo alguma coisa num jornal, numa revista, tal, eu vou jogando na caixa de ideias. Então... Que elas podem surgir em qualquer lugar. Às vezes você está no ônibus, tem uma ideia. E eu tenho cadernos também para projetos. Então, eu estou agora escrevendo ao mesmo tempo 3 livros, assim. Olha. Tem um que eu terminei e não gostei, então eu estou reescrevendo. Tem um outro que é uma ideia muito, muito antiga que eu estou resgatando. E cada dia você mexe um pouquinho em cada um. Então, eu tenho os cadernos que eu vou anotando. De repente, você está andando, né? Eu faço caminhada, natação, aí vem Você fala, nossa, o personagem pode dizer tal coisa. Aí eu mando no meu celular uma mensagem para mim mesmo, que eu tenho um grupo só comigo, que chama Meu Outro Eu. Escreve Meu Outro Eu? O nome do grupo. Isso. O nome do grupo é Meu Outro Eu. Aí eu mando uma mensagem para mim, chego em casa e ponho no meu caderno. Então, quando eu sento para escrever, eu tenho algumas ideias já ali que eu vou construindo. Olha, e você falou muito aqui do Guia dos Curiosos, né? Quando você explodiu realmente em 1995, então são décadas de história. Como surgiu, assim, uma pincelada, né? Como surgiu, só para a gente, agora está na moda falar, atualizar a identidade, porque tem gente que não sabe o que a gente fez lá atrás, então a gente tem que contar essa história. Por que ele foi um sucesso e o que te chamou a atenção para criar esse guia? Então, isso é a coisa mais importante hoje em dia, explicar o contexto. Sim. Em 1994, quando eu comecei a pesquisar, em 1995, quando eu lancei, não existia o Google. Essa é a parte mais importante. As pessoas saberem. Gente, teve uma época que não existia o Google. Então, as enciclopédias convencionais, a Barça, Conhecer, blá, 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 o Almanac Abril, eles tinham algumas informações legais, mas eles não traziam aquelas curiosidades que a gente precisava saber. Então, assim, e aconteceu isso no almoço em casa. A gente estava tentando lembrar o nome dos 7 anões da Branca de Neve. E aí, tem o Dunga, tem o mestre e tal, e a gente, em algum momento ali, as 8 pessoas na mesa não lembravam do Dengoso. Em 1994, onde você ia procurar o nome dos 7 anões? Você tinha Qual era o 7? Você tinha que pegar uma fita VHS, assistir o filme. E aí a gente começou a pensar ali e falou assim, e quem lembra dos 10 mandamentos? Alguém sabe quem foi o ganhador do Oscar de 1945? Verdade. E a gente começou a falar aquilo e não existia um lugar. Não tinha onde procurar, gente, não tinha. E o que eu fiz foi justamente, a partir dessa ideia, começar a pesquisar em jornais, em revistas, fazer entrevistas e trazer tudo para o almanac, que eram essas informações úteis e inúteis. Você foi pegando aos poucos, até por curiosidade própria. Você foi lá pegando, colocando na caixinha de ideia e vamos lá. E aí nasceu o livro, e justamente por ser uma coisa muito diferente e muito útil na época, muito útil. Jornalistas tinham, publicitários tinham. Todos tinham, todo mundo tinha Guia dos Curiosos. E aí virou, assim, fiquei quase um ano na lista dos mais vendidos em primeiro lugar.
Então, aí a Companhia das Letras, que era minha editora na época, falou, vai fazendo, vai fazendo. Foi aí que te lançou, né? Aí eu Lançou pro fazia um mercado. por ano, basicamente um Você dia... você ia atualizando as curiosidades? Não, fazendo volumes novos. Hoje o Guia dos Curiosos é uma coleção, com 10 volumes. De tanta curiosidade que tem? Porque na época, assim... Então, deu certo o primeiro. Aí eu fiz um só sobre esportes. E era o mesmo discurso. Quem foi campeão brasileiro de basquete masculino? Você não tinha onde achar isso. Até para fazer a pesquisa era difícil. Então, eu tinha que ir na confederação. Então, fiz um de esportes. Depois, eu fiz um da história das invenções. E que era muito legal, porque falava das marcas famosas. Hoje, toda empresa tem lá o site, quem somos. Em 1998, 97, ninguém tinha isso. Eu fui fazendo então tem Guia dos Curiosos Esportes, Guia dos Curiosos Invenções, Guia dos Curiosos Sexo, Guia dos Curiosos Brasil, Guia dos Curiosos Copas do Mundo, Guia dos Curiosos Jogos Olímpicos, fui fazendo. E aí o Google chega, e aí... Isso que eu ia perguntar, quando chega o Google, o que acontece com essa coleção? O Guia dos Curiosos, ele vai ficando menos útil, porque você já começa a ter as respostas na internet. Rápidas, A única coisa que ainda é uma vantagem é que eu trago muitas informações que talvez você não pense em procurar. E ao ler um livro, você fala, opa, nunca pensei nisso. E aí acha divertido fazer. Então, alguns livros, como o primeiro Guia dos Curiosos, o de invenções, o de língua portuguesa, eles se mantêm muito vivos. E durante a pandemia, eu fiz uma edição para comemorar os 25 anos do Guia dos Curiosos. Né? E você pegou os melhores? Não, aí eu fiz um volume totalmente novo, contando curiosidades da história do Guia dos Curiosos. Então, isso aqui que eu estou te contando é um pouquinho disso. E eu fiz uma brincadeira. Eu falei assim, olha, eu vou fazer curiosidades de 15 temas e vocês escolhem qual vai ser o próximo volume. E foi um jeito de brincar com temas novos. E ele falou aqui muito de guia também dessa área esportiva. Você foi repórter esportivo, participou de várias coberturas também, né? Sim. Essa época aí, você pode pelo menos atualizar para a gente o que era, já que você fez com o Guia dos Curiosos também, como é que era cobrir, né? Nessa época que não tinha Google, não tinha internet. Trabalhei na revista Placar, trabalhei na ESPN Brasil, fiz programas de esporte na Rádio Bandeirantes. Então, assim, fiz bastante coisa na área esportiva. Cobri 5 Olimpíadas, Nossa. 3 Copas, assim, foi bastante coisa. E era um período que você não ficava tentando pegar o que o jogador falava pelo Instagram. Não. Você tinha que ir entrevistá-lo. Tinha que ir atrás, né? Então, quando eu trabalhei na revista Placar, tudo que você não queria era entrevista coletiva. Porque a revista Placar sempre saía depois. Então... Depois do jogo ele dava coletiva, eu tinha que chegar, esperar o personagem do jogo, falar, oi, tudo bem e tal, será que eu posso, saindo daqui do estádio, ir para sua casa, continuar a entrevista? Uns aceitavam, outros não. Teve uma vez que peguei um jogador do Palmeiras e falei, poxa, eu precisava continuar a entrevista para fazer umas perguntas diferentes. Ele falou, cara, agora não dá, eu estou indo no teatro com a minha mulher. Eu fui para o teatro também. Bem isso, né? Bem isso. Mas eu acho que também hoje existe essa coisa de você ir atrás, principalmente porque agora que as pessoas são influencers, né? Celebridades, você tem que ir atrás. Agora, nesse teu momento, com essa tua experiência, né? Hoje você se considera mais escritor, tem um jornalista aí presente sempre, né? Investigativo, nos seus livros. Como você se define hoje? Eu estou percebendo, Silvia, que hoje, mais do que nunca, você tem que ser multitarefa. Você não pode ser identificado só como uma coisa. Por quê? Assim, porque hoje o mundo exige que você tenha muitas habilidades. Né? Demais. Mas até. É verdade. Cansativo. Então, assim, se eu te falar, em primeiro lugar, eu acho que eu nunca perdi a minha veia jornalística. É o que eu mais gosto. É de descobrir coisas e contar para os outros. Assim, então, assim, se eu tiver que preencher no hotel a ficha, lá a ocupação é jornalista. Mas o meu lado escritor é muito forte hoje. E a pandemia me fez agora
me dedicar a isso. Então eu tenho um tempo na semana para escrever, porque tem que ser assim. Você tem, isso que eu ia falar, você tem uma rotina, como é que funciona? Tem que ter, porque senão não funciona. Então assim, todo sábado à tarde eu tenho escrito bastante, terças-feiras de manhã também consigo. Você reserva na sua agenda aquilo, horário de escrever, é isso? A não ser que tenha alguma coisa muito importante. Mas senão eu tenho um momento, você desliga tudo, modo avião, exatamente, porque o celular é um problema. Aí põe o meu caderninho das ideias e escrevo. Então, esse lado escritor, de romances que estava um pouco meio guardadinho, na pandemia ressurgiu de uma maneira muito grande. Eu ganhei 2 concursos literários com livros que eu publiquei. Na pandemia? Na pandemia. Agora eu fui selecionado em outro programa, agora no PROAC, que vai sair também. Então, isso falou, uau, eu acho que eu sei fazer esse negócio, né? Então, isso me deixou muito entusiasmado. E qual que é a diferença em você escrever um romance, principalmente para esse público, né, direcionado? Você quer só esse público? Você quer partir para romances também para adultos? Essa viagem, essa jornada que deve ser maravilhoso para quem escreve, do romance, o que você precisa melhorar de habilidade? Muita gente olha a literatura juvenil, né? Juvenil e infantil, como uma literatura menor. Isso é muito flagrante quando você vai participar de uma feira de livros como convidado. Então tem os convidados de literatura adulta, tapete vermelho e tal, e você, tem água para você aí? Tal, né? Meio assim. Então, mesmo? E aí, Silvia, eu me coloco naquele adolescente aquela criança, aquele adolescente que, quando pegou um livro bacana, juvenil, falou, pô, é isso que eu quero. E quanto dinheiro eu dei para outros autores, porque eu comecei a gostar de literatura e comprei os livros dessas pessoas, porque eu me apaixonei lá atrás, quando eu era criança. Então, jamais nós poderíamos deixar os autores infantis e juvenis em segundo plano, porque são os formadores. Influência para a vida, né? Transformadores, é isso que você falou. Então, eu acho que tem muitos autores juvenis e tem gente muito bacana que meio que incorporou isso, que, poxa, a gente tem que ter coisa de qualidade, bem escrita, feita por gente que está ali se dedicando, que tem uma cultura literária. Então, eu não vejo assim, primeiro eu não trato a criança e o adolescente como debilóide. Eu faço textos que têm um vocabulário legal, que é para pensar, né? Quando tem uma coisa do suspense, ela tem que pensar, né? Tentando amarrar as coisas. Não faço uma coisa assim, criança não vai entender, porque eles são, você vai conversar com as crianças que leram seus livros, eles pegam cada detalhe e falam, exatamente, você entendeu. É uma responsabilidade então, tanto. Assim, eu quero ainda escrever um livro-reportagem, eu quero escrever um romance para adultos, mas eu não acho que eu vou ser mais por causa disso. É porque às vezes a gente quer fazer uma coisa diferente, tentar um desafio maior. Então eu adoro ler os livros do Rui Castro, por exemplo, aqueles que ele entrevista 200 pessoas para fazer uma biografia. Fala, gente, eu queria achar um personagem, eu ainda não descobri quem é, que eu me identificasse, que fala, não, eu quero dedicar 2 anos da minha vida a essa pessoa, porque você tem que quase que encarnar na outra pessoa. Então eu quero fazer, mas não é falar assim, não, tudo que eu faço não é nada e aí só... São etapas, né? São etapas, são degraus. Agora, em relação à sua visão sobre a tecnologia, a influência nos jovens e a literatura, os jovens estão lendo mais, não estão? Ou é mais fácil pegar a informação na internet? Eu acho que tem de tudo. Eu acho... E o que isso influencia na mente, por exemplo, de um jovem que está acompanhando a gente agora, ler ou só clicar? Hoje se fala de livros e isso é muito motivador para as pessoas procurarem, então a tecnologia às vezes ajuda. Eu, quando comecei a fazer pílulas de curiosidades no Instagram, quando as coisas começaram a viralizar, né, porque eu fazia já há bastante tempo, mas também na pandemia elas aconteceram, não teve um dia que eu deixei de vender um livro. Né? Assim, todos os dias, pelo menos um livro é vendido e eu acho que tem muito desse meu trabalho nessas redes. Então isso é bacana. Agora, só para a gente
colocar aqui um lado importante. Você tem uma página com curiosidades de São Paulo. Você é um apaixonado por São Paulo te fascina, você é daquele tipo de pessoa que anda olhando caminhos diferentes. Essa história começa com o nascimento do meu primeiro filho. Eu estava numa maternidade de São Paulo e aí eu falei, bom, eu vou comer alguma coisa, que eu estou morrendo de fome. Aí eu desci na lanchonete da maternidade e aí eu vi uns brigadeiros muito bonitos. Aí eu comi e falei, gente, que brigadeiro maravilhoso. Quem que faz esse brigadeiro? Perguntei, né? Falou, curioso. Nós temos aqui as senhoras voluntárias que ajudam e elas fazem um brigadeiro. E na época eu trabalhava na Veja São Paulo. Aí eu publiquei isso, né? A história do brigadeiro da maternidade. O pessoal da maternidade disse que teve um problema no final de semana seguinte de tanta gente que apareceu para comer todo o brigadeiro. Que legal. Porque a revista tinha muita força, né? Era uma coisa que as pessoas, né, adoravam. E a partir daí eu falei, poxa, tem tanta coisa meio escondida em São Paulo que eu podia ser esse repórter, né? Eu tinha o veículo, escrevia num lugar, uau, que todo mundo lia, e eu comecei a ser o repórter desses segredinhos dentro da revista. Fiz uma edição especial lá depois, que onde encontrar o que é difícil em São Paulo, e isso me motivou a escrever o livro Endereços Curiosos de São Paulo. E aí eu fiquei durante 10 anos escrevendo sobre isso no Jornal da Tarde, falando sobre isso na Band News. Qual que é a tua missão nessa vida? Você já descobriu qual que é a tua missão? É essa? Eu acho que sim, eu acho que eu sempre procurei, em tudo que eu fiz, assim, elevar um pouquinho a condição das pessoas, né, em termos de cultura. A curiosidade nada mais é do que um disparo para que as pessoas... Um gatilho para que as pessoas procurassem mais. E eu falo isso, né? Falo assim, eu não quero que você só veja o Guia dos Curiosos. Não, eu quero que você fale, opa, deixa eu procurar mais sobre isso. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, deixa eu ir atrás, porque é o que eu faço. Às vezes, para escrever um texto pequenininho, ou fazer um videozinho de 1 minuto, gente, eu pesquisei a história toda daquela pessoa, daquela marca. Então, é isso. É despertar isso, realmente. E como jornalista, e eu acho que isso também é um lado bem bacana, eu nunca fui para o lado fácil de falar só com quem já faz sucesso. Eu sempre fui, em 40 anos de jornalismo, ir atrás daquele cara que fazia uma coisa que era artesanal, que só ele fazia, aquele livro que o cara publicou, que só teve 100 exemplares, puxa, mostrar isso, né? Registrar isso. Vai ter um dia, e eu tenho milhares de casos para te contar, que um dia esse cara vai chegar para os netos para contar o que ele fez, e os poucos lugares que terão falado, eu vou estar lá, ou no rádio, ou na internet, ou na televisão, como... Fala, poxa, esse cara me descobriu, esse cara viu o que eu fazia. Muito bem. Olha, eu só tenho que agradecer, viu, Marcelo? Já acabou? Tempo aqui. Pois é. Reservei o final de semana inteiro. Acabou. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.